Bem-vindos ao Historizando! O nosso assunto de hoje são dois conceitos importantes do sociólogo Pierre Bourdieu. Nós vamos falar de poder simbólico e de violência simbólica. Se você quer entender o que são esses dois conceitos, e não só isso, mas se você quer sair daqui com um repertório coringa para a sua redação, continua assistindo esse vídeo e não se esquece que no @historizandotati no Instagram tem mais para você. Para começar, eu já peço o seu querido like se você gosta de conteúdos de sociologia aqui no Historizando. Então me ajude a alcançar mais pessoas. Falando em Bourdieu, a gente já conversou sobre os três principais conceitos desse sociólogo contemporâneo, que são hábitos, campo e capital. Só que o Bourdieu vai ter inúmeros conceitos dentro da sociologia e hoje nós vamos entender essa questão de poder simbólico e violência simbólica. Falando em questões simbólicas, a gente já até falou sobre o capital simbólico também no vídeo aí anterior sobre o Bourdieu. Por quê? Porque ele trabalha muito com essa concepção do invisível. Como assim? Bom, se a gente pensar no poder simbólico, ele está justamente nas entrelinhas da sociedade. Não é algo dito, não é algo físico, não está na cara. E sim nas várias concepções, nas várias relações sociais, em todos os lugares você encontra o poder simbólico. Mas que poder simbólico é esse? Diferentemente do Weber, que a gente também já viu aqui no canal sobre o poder na concepção do Weber, ele se apoia muito na autoridade do Estado para de fato ter esse poder. Tanto que ele fala que a violência só é legitimada quando ela vem do Estado. Diferentemente do Bourdieu, que enxerga o poder também nessas entrelinhas, também no invisível. A gente pode perceber esse poder simbólico nas artes, nas culturas, nas relações, nas hierarquias e muitas das vezes esses poderes são naturalizados e por serem naturalizados conseguem manter uma estrutura de desigualdade social. Então o Bourdieu consegue explicar a desigualdade não só através do poder físico, através da violência, mas dos significados, dos signos, dos símbolos. Toda vez que você está em um lugar, você consegue perceber esses símbolos. É só ficar de olho aberto. Mesmo porque o Bourdieu fala que é justamente por esse poder simbólico estar naturalizado que muitas das vezes a gente aceita aquilo como normal, como natural. Por isso que esse poder simbólico é extremamente importante quando Bourdieu fala de ter a manutenção da desigualdade social nas sociedades, nas comunidades. Porque muitas das vezes a gente nasce e cresce já com esses símbolos, significados e hierarquias e justamente por isso que a gente acha que é aquilo mesmo, que é normal. E calma, já vou te dar vários exemplos para você entender o poder simbólico. No primeiro vídeo sobre o Bourdieu, eu comentei um pouquinho com vocês sobre o que é o capital simbólico, né? Que as pessoas acumulam esse capital ao longo da vida e com isso conseguem exercer esse poder simbólico. Vou te dar um exemplo. Eu aqui nesse querido canal do YouTube, eu virei para você que está aí na sua casa me assistindo e falei que eu sou professora, que eu sou formada em História pela UFMG, que eu sou formada em Jornalismo pela UFMG. E eu te falando isso, você vai me dar um certo poder simbólico, você vai me dar ouvidos em algumas questões. É claro que se eu virar para você e começar a falar de logaritmo, talvez você não me dê tanta moral assim. Mas se eu falar de história, de sociologia, de humanas, coisas que eu de fato me formei e estudei para isso, você vai me dar esse certo poder simbólico, entende? Então, qual é o capital simbólico que eu acumulei? Eu acumulei esses títulos, né? Dentro de uma hierarquia, por exemplo, uma professora de história consegue ali ter mais atenção, ter mais moral para falar sobre esses conteúdos do que uma outra pessoa.
Por isso eu acumulei esse capital simbólico e ele se transformou em um poder simbólico quando a gente se relaciona. Outra forma de observar o poder simbólico é nos lugares. Quando você está em um lugar em que existe uma forma de se vestir, uma forma de se portar, um jeito de se portar e de falar, isso também é um poder simbólico que aquele lugar impõe. Vou te dar também um exemplo. Quando você vai para a escola, você pode ir de qualquer jeito para a escola? Você pode se comportar de qualquer jeito na escola? Não, existem regras, existem tradições, existe uma questão cultural de como se portar, de como se vestir, de como conversar, de tudo dentro da escola. Até os horários, existe um horário para comer, um horário para falar, um horário para tudo. Isso também está explicitando esse poder simbólico. Eu estou falando no micro, que é uma escola, mas pode ser no macro, por exemplo, o Estado. O Estado exerce também esse poder simbólico. Existem as leis, mas você sabe também que existe uma forma de se portar, que não necessariamente está escrito exatamente na lei, mas que você tem que obedecer. Por exemplo, se você está na rua, passa um policial na sua frente. O policial não tem só o poder da violência, mas tem o poder simbólico ali de impor uma hierarquia, de mostrar ali que naquela região, naquele local, ele tem uma determinada função. E isso é simbólico, isso é cultural, isso está nas entrelinhas, não está escrito na testa do policial. Para o Bourdieu, nesse poder simbólico existe uma disputa simbólica. E o que significa isso? Essa disputa é justamente para determinar quais são essas questões culturais, essas hierarquias, essas relações sociais, porque quem de fato domina, essas escolhas consegue então vencer essa disputa que também é simbólica. Existem várias hierarquias que não são determinadas por lei ou que não são determinadas na hora de se falar alguma coisa, mas que essa disputa simbólica pelo poder simbólico conseguem ali impor na sociedade. Um dos maiores exemplos a gente já conversou aqui, que é sobre maiorias e minorias. Quem disse que as mulheres são minoria? Afinal de contas, pelo menos no Brasil, em número, nós somos maioria. Mas em questão de tratamento, em questão de direitos, em tudo isso, a gente acaba sendo considerada minoria. Isso também é um poder simbólico. O patriarcalismo, o machismo está aí inserido nesse poder simbólico. É também um poder simbólico, porque é através dessa criação, é através dessa estrutura que as mulheres, muitas vezes, em muitos lugares, são subjugadas, são inferiorizadas em comparação com homens. E eu não estou falando que só os homens fazem isso, mas as mulheres, justamente por serem criadas nessa estrutura, nesse poder simbólico, também reagem da mesma forma. Muitas encaram aquilo como natural. Então, muitos encaram como natural, por exemplo, a mulher ser mais sensível, a mulher não ter tanta inteligência para exatas, para matemática. Isso tudo não é uma regra, não é biologicamente comprovado ou cientificamente comprovado. Isso tudo está inserido no poder simbólico, até mesmo na linguagem. Você já observou que as regras gramaticais sempre priorizam, pelo menos no português, não sei nas outras, mas sempre prioriza o masculino? Então, se eu falo com todo mundo, eu falo os alunos, por exemplo, Então, isso também é um poder simbólico, tá nas entrelinhas, tá mostrando ali pra gente que o primordial, que o principal é o masculino, que quem vem na frente é o masculino ao invés de ser o feminino. E é aí que vem a violência simbólica. Então, o poder simbólico deriva a violência simbólica. Porque, querendo ou não, priorizar o masculino frente ao feminino, colocar como o maior, é uma violência. Só que uma violência simbólica, não está ali numa questão física, Numa questão que está mais próxima de uma questão moral, por exemplo, psicológica, por exemplo, afetiva, quem sabe. Se você chegou até aqui, se você gosta dos conteúdos de sociologia aqui no Historizando, se inscreve no canal, e deixa o seu like.
Então, se a gente comparar o Marx e o Bourdieu, por exemplo, para o Marx as desigualdades estão estampadas ali, né? Com as questões econômicas, com as diferenças entre burguesia e proletariado, por exemplo, a luta de classes. Isso para o Marx está tudo da cara, né? Estampado. Mas para o Bourdieu, muito dessa dominação, muito dessa opressão está aí nas entrelinhas, está nesse poder e nessa violência simbólica, no invisível. Como eu disse, a linguagem é um excelente exemplo. A partir do momento que você coloca como regra que o masculino vem na frente, é mais importante do que o feminino, que você tem que priorizar quando você tiver que escolher entre um e outro, isso é uma violência simbólica. Isso é mostrar para a mulher, de alguma forma, que ela é inferior. Então, qualquer tipo de força, coação, imposição que não envolvem questões físicas, e sim, como eu disse, morais, psicológicas, afetivas, é considerado uma violência simbólica. E isso acaba se tornando uma dominação consentida, né? Porque, como eu disse, já está aí imposto na sociedade. Dificilmente as coisas mudam. É claro que os movimentos, né, das minorias, os movimentos sociais, que também já conversamos aqui no canal, tentam ressignificar muitas coisas, mas isso é um processo muito longo, mesmo porque isso já está inserido nas questões culturais da sociedade. Ainda falando de linguagem, vamos dar outro exemplo para a gente ver o quanto isso, né, pode ser mudado, mas ao mesmo tempo é um processo muito lento. A palavra vadia, por exemplo, as mulheres ressignificaram essa palavra nos vários movimentos sociais, na Marcha para as Vadias, que não só existe no Brasil, mas no mundo inteiro. E por que essa ressignificação? Porque a mulher, quando ela fala da sua sexualidade, quando ela demonstra sua sexualidade, ela é chamada de vadia. Mas e o homem? Quando ele fala da sexualidade, quando ele demonstra vontades e desejos, ele é chamado de quê? Ele é considerado praticamente um maioral. Então, de novo, essa violência simbólica na linguagem. Uma palavra falando para a mulher que ela não pode demonstrar desejo sexual, que ela não pode demonstrar vontades. Uma palavra simplesmente nessa questão simbólica é muito significativa e violenta. O Bourdieu, inclusive, quando fala dessa questão de gênero, até escreve um livro sobre a dominação masculina e como esse poder e essa violência simbólica fazem com que haja uma naturalização dessa posição da mulher na sociedade. Então, como as mulheres estão submetidas a tudo isso, elas acabam muitas vezes internalizando, né? E isso eu falo porque muitas das vezes você que está me assistindo, se for mulher, você já percebeu que você tem uma mania de pedir desculpa por praticamente tudo que você faz? É como se a mulher não pudesse ocupar o espaço público e quando ela ocupa, ela sente que está fazendo alguma coisa errada. E isso, na verdade, faz sentido com essa violência simbólica, porque dentro do patriarcalismo, do machismo, a mulher ali tem o papel de ficar dentro de casa. E a partir do momento que ela consegue mudar e romper barreiras, ela se sente errada, justamente por ter sido criada nesse sistema. E eu não tô falando que é tudo na cara não, porque a gente tá falando o quê? Em questões simbólicas. Por serem simbólicas, a maioria a gente nem percebe. Por isso, essa violência simbólica acaba naturalizando inúmeras desigualdades. Eu coloquei aqui o exemplo de gênero, ainda mais que o Bourdieu tem uma obra só sobre isso, mas não é só gênero não, tá? Você pode falar das questões de sexualidade, dessa violência simbólica, que inclui também o machismo, né? A pessoa que é considerada homossexual, por exemplo, ela vai ter inúmeros preconceitos voltados para essa violência simbólica também. A questão do nome, da nomenclatura, a questão dos tratamentos, dos olhares, tudo isso é também simbólico. Também é claro o racismo, por exemplo. Quando, por exemplo, você está na rua, encontra com uma pessoa negra e se na sua cabeça vem que aquilo é um sinal de perigo, bom, isso é uma super violência, né? Encarada aí como violência simbólica e poder simbólico. Como assim, através aí da aparência, da cor da pessoa, você sabe se essa pessoa é boa ou ruim? Isso tudo também está inserido nesse contexto de violência simbólica.
Vou aqui mostrar 2 trechinhos para vocês entenderem melhor sobre essa discussão que a gente está tendo. Olha só. Para Bourdieu, a violência simbólica é suave, insensível, invisível às suas próprias vítimas, que se exerce essencialmente pelas vias puramente simbólicas da comunicação e do conhecimento. A violência simbólica decorre, então, do poder simbólico, advindo das principais estruturas da sociedade, como a igreja, a escola e os locais de trabalho, tornando-a desta forma intrínseca e quase invisível, não sendo percebida pelas próprias vítimas ou mesmo por aqueles que a exercem, visto estarem culturalmente inseridos e por serem praticados habitualmente. Os dois, violência e poder simbólicos, como instrumentos simbólicos, funcionam como um verdadeiro instrumento de dominação em que a mulher assume posições de inferioridade e submissão. Assim, esses 2 conceitos conseguem nos mostrar muito bem que as desigualdades vão além das questões físicas, econômicas, violentas e etc. Mas também está no simbólico. E é por isso que eu disse no início do vídeo que esses 2 conceitos são bastante coringas para você usar no seu repertório da redação. Já que a redação trabalha com justamente questões sociais, problemas sociais do nosso país, vários deles estão repletos de poderes simbólicos e violências simbólicas. Você conseguiu pensar em algum exemplo enquanto a gente conversava aqui? Comenta aqui embaixo que eu quero muito saber. Bom, é isso. Eu espero que você tenha gostado. Se você gosta da série de Sociologia nesse querido canal, por favor, deixe o seu like, ele é muito importante. Se inscreve no canal se você ainda não está inscrito ou inscrita. O botão vermelho está aqui embaixo, ajuda demais o canal a crescer. Lá no Instagram eu tô no @historizandotati, produzindo bastante conteúdo e conseguindo conversar muito mais com vocês, então eu te espero por lá também. Muito obrigada pela sua atenção, um beijo e até a próxima!